escurecer, quando sabes onde o sol clareia, é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar, está aqui mais um programa nessa noite, Cristo, meu Mestre. Essa noite com um tema muitíssimo importante, um tema que chama atenção para você, na sua casa, todos poder participar, compartilhar, porque falaremos sobre os milagres de Jesus. Tudo aquilo que Jesus realizou na sua missão na nossa terra e muito mais coisas que muitas vezes não foi relatado. Então, nessa noite, entraremos nesse assunto dos milagres de Jesus. Seja você muito bem-vindo na tua casa, no teu trabalho. Compartilhe esse programa de fé, de oração, de amor, de caridade. E, nesta noite, com esse tema maravilhoso, quem que nunca ouviu falar de um milagre? Ou já não presenciou algum milagre? E, no final da noite, vou também relatar para vocês um milagre, tá? Fique conosco, no final do programa, teremos aí um grande milagre que eu já presenciei também. Então, vamos dando início, Cristo, meu Mestre, programa de oração. Prepare também a sua água e vamos começando a falar sobre os milagres de Jesus. Um dos milagres que chama a atenção na vida de Jesus, com certeza, é as bodas de Canaã. Transformar água em vinho de alta qualidade, esse foi o seu primeiro milagre. O primeiro milagre em público, né, seria esse do convite a uma festa, o convite ali que Jesus recebeu, e diante daquele acontecimento, o que acontece? A multidão, né, todos participando, havia muitos participantes, e presenciaram, estava por certo ali também a mãe de Jesus, enfim, muitas pessoas ali naquela festa das bodas de Caná. Então, ali, Jesus transformou água em vinho. Amém? O sentido e o objetivo também dessa parte, desse primeiro milagre, não só para que os povos pudessem todos crer naquela época, mas tudo havia ali um sentido etimológico, um sentido, né, hoje teológico, e o sentido de transformação, né? Quando lemos essa passagem, lemos a palavra, na parte onde Jesus transforma água em vinho, certamente começamos a compreender que uma transformação Cristo pode fazer. E muitos dos milagres, Cristo às vezes não estava presente, não precisava ele estar lá pessoalmente para que acontecesse milagres. Isso também nós veremos nessa noite. Mas, naquela festa, todos estavam ali, animados, comemorando, né? E todos ali
por certo, conversando sobre assunto de Jesus, que era o assunto, né, daquela época, um assunto que todos conversavam sobre milagres, outros, às vezes, escribas, os doutores da lei, às vezes, uns censurando, outros perseguindo, outros louvando, outros adorando e presenciando, assim, os milagres. Mas, naquela noite, o acontecimento foi que terminou o vinho. Então, chegou até Jesus a informação que teria terminado o vinho. E a própria mãe de Jesus trouxe essa notícia, e muitos estavam ali festejando, e Jesus manifestou um dos seus primeiros milagres, assim descrito, né? Onde ordenou que juntassem bastante talhas, botijas, todas as vasilhas, para que colocassem água, e assim Jesus fez o grande milagre da transformação de água em vinho, e foi servido, e todos se maravilharam. Maravilharam porque foi um vinho de excelente qualidade, e ficaram todos surpresos e felizes naquela festa. Então, foi um dos grandes milagres de Jesus, esse primeiro, né, segundo os historiadores, segundo o que buscam, um dos primeiros milagres da bodas de Caná, transformação da água em vinho. Compartilhe esse programa, participe todos, você que está nessa noite nos ouvindo. Por certo, Jesus tem uma transformação também na sua vida. Que Jesus possa, pelo poder do Espírito Santo, transformar a sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida de relação, enfim, que Cristo Jesus possa entrar com poder e fazer um milagre, uma transformação na sua vida, segundo a vontade divina, e aí você vai se alegrar e vai ver um milagre na sua vida, na sua casa também. Amém? Compartilhe, sempre em oração, para que o Espírito Santo possa atuar na sua casa, atuar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua viagem, em tudo que você for fazer, Deus possa estar juntinho de você, juntinho, né, em todos os seus caminhos, e assim a vida já é um grande milagre todos os dias, né? Então, vamos também para um milagre onde Jesus acalma a tempestade. Com uma ordem verbal, ele cessa um forte temporal no mar da Galileia. Então, havia ali todos os pescadores, o pessoal costumavam, né, estar ali na região do mar da Galileia, e naquele momento, onde Jesus estava, houve a tempestade, e assim Jesus ordenou, pela ordem de Jesus, por aquilo que, de uma determinação, uma intervenção divina, as pessoas estavam assustadas, porque parecia que o barco ia até afundar, né? Então todos, por certo, estavam assustados com a tempestade, né? Tempestade, de às vezes ali muito vendaval, né? E levantou sobre aquela multidão e clamaram ao Senhor. Por certo, alguém estava com pensamento em Deus, e dessa forma Jesus ordenou para que as águas se acalmassem, e as águas obedeceram. Então, isso aí também traz um grande ensinamento para nós. Por certo, se em algum momento você passar alguma
tempestade na sua vida, se em algum momento você passar momentos difíceis, de lutas, saiba que Jesus possa acalmar o seu coração e o Espírito Santo possa fazer você atravessar um momento tão difícil, às vezes, humanamente falando, muitos momentos são incompreensíveis e de assustar na nossa vida. Então, existe vários momentos em que o ser humano passa, né? Mas existem os momentos que são tempestuosos e só Jesus pode, pelo poder do Espírito Santo, parar. Que Jesus possa estar no teu lar, que Jesus possa estar no teu trabalho, onde quer que você vá, nas suas viagens, onde quer que você coloque a planta dos teus pés, e que Ele acalme a tempestade onde quer que você ande, onde quer que você esteja, porque vivemos assim, ligadinho, né, com o nosso pensamento em Cristo Jesus, que tudo pode. Outro grande milagre, vamos falar também, muito conhecido, o milagre sobre as águas também, um milagre muito, muito falado, né, e há muitos estudos sobre esse milagre. Anda sobre o mar durante uma tempestade noturna. Daí também, durante a tempestade, Jesus caminhou sobre as águas. Esse maravilhoso ato também milagroso, esse ato de Jesus caminhar, tem também um grande significado, né? Porque Jesus, sendo Deus, ele poderia ir voando, né? Isso nós já, igrejas, o pessoal, muitos já comentaram, muitos irmãos, muitas irmãs, Jesus poderia fazer da forma que ele achasse melhor, mas ele foi caminhando, né? Isso aí tem um grande significado, essa passagem significa o poder de Deus sobre essa terra. Sim, porque caminhar nas águas, em meio à tempestade ou momentos difíceis, isso é poder de Deus. Então, assim, Jesus manifestava os seus poderes. Jesus manifestava as suas obras, ia curando, ia fazendo maravilha sobre aquela geração e aquele povo. E continua fazendo até os dias de hoje, muito mais após a sua ressurreição. Mas Cristo deixou marcado esses milagres onde foram ali transcrevidos para que chegasse até o nosso conhecimento. Então, um grande milagre também que Jesus fez, muito comentado, muito conhecido, que você possa nessa noite, também diante da petição, por certo, esse milagre vai falar com você, porque é um milagre que muitas vezes a pessoa precisa, às vezes, de um milagre material, né, um milagre também espiritual, e Jesus é isso. Jesus, ele pode fazer o milagre na tua vida, da forma com que você deseja e clama, dentro daquilo que Deus lhe concede, e muito mais. Jesus, ele faz muito melhor do que nós, às vezes, imaginamos. Sejam todos bem-vindos, muitos participando, muitos aí compartilhando, acredito. Então, nós estamos falando aqui também da multiplicação de pães e peixes, onde Jesus ali alimentou mais de 5.000 pessoas, utilizando apenas 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus reuniu ali grandes multidões, as multidão os cercavam, os discípulos já estavam ali, Jesus estava por dar ali ensinamento, mas diante desse sermão e de tudo que ia acontecer ali, houve alguém que falou: Senhor, melhor dispersarmos, né? Melhor nós mandar essa multidão ir embora, porque daqui a pouco eles vão reclamar, porque não temos
alimento, não podemos cuidar dessa multidão, né? O sol, por certo, ali quente, né? Então não podemos estar alimentando toda essa multidão, né, durante esse evento. Então seria melhor dispensar, né, toda essa multidão. Jesus, dentro ali da comunhão, falou, né, para um dos seus discípulos: traga o cesto, vejamos o que tens, né? E apenas 5 pães, 2 peixes chegou até Jesus, e ali Jesus alimentou, multiplicou, juntaram os cestos, e foram mais de 5.000 pessoas, né? Que sobejaram, a Bíblia diz que sobejaram, ou seja, se fartaram, comeram muito bem, foram todos muito bem alimentados e ficaram felizes, né? Ficaram felizes, ainda sobrou, né? Sobrou alimento. Então, essa palavra nos traz um ensinamento muito maravilhoso, né? Essa palavra, ela fala sobre a parte material, sim, né? De uma parte material, de necessidade. Então, se um dia você estiver na tua casa, ou você tem alguma necessidade, que ela seja material, que pelo poder do Espírito Santo seja suprido a tua necessidade, que o céu se abra a seu favor e assim também possa entrar na sua casa um milagre. E quando Deus faz, ele faz em abundância, Deus faz e sobra, assim como aquele milagre do azeite também, né, lá no passado de Eliseu, né, bem antes da vinda de Cristo, também o profeta profetizou e o azeite multiplicou para toda a vida. Então, muitos milagres também houve no passado, né? E Jesus continuava ali fazendo as suas maravilhas. A cura do cego também, uma passagem muito maravilhosa. Jesus restaura a visão de um cego usando o lodo e a água. Então, aquela pessoa chegou clamando ao Senhor Jesus, né? E ali acompanhava, e a multidão, né, por muitas das multidões ali, e Jesus, vendo aquela situação, né, aquela pessoa sofrendo com a sua visão, Jesus ali untou o olho dele com lodo, com argila daquela época, uma argila, nem água, e ali promoveu também esse milagre da visão. Esse milagre nos chama a atenção sobre o valor do ser humano. Por certo, aquele homem ficou muito feliz, porque há muito tempo ele clamava pela sua visão, né, para que ele pudesse, às vezes, ver a sua família, ele pudesse ver tudo o que Jesus fazia. Então, por certo, ele ficou muitíssimo feliz. E nessa noite, nós temos um grande aprendizado nesse milagre da visão. Muitas vezes, nós lutamos por um carro zero, muitas vezes, muitas pessoas acham e até colocam metas altíssimas, seja importante 10 milhões, né, na empresa, seja importante, né, muitas coisas materiais, mas nós vemos aí, né, uma grande riqueza nesse milagre, né, que é aquilo que nós temos, né, a sua visão, né, você que tem às vezes uma visão saudável, você tem as pernas boas, né, uma saúde, né, muitas vezes tudo em dia. Isso é uma grande riqueza diante de Deus, né, porque isso é suficiente para que você possa ter muitas outras coisas, né, que venha outras coisas mais, mas devemos ser muito gratos por aquilo que nós já temos e o que o Senhor concedeu desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Então,
Esses são os milagres. E também a cura do paralítico em Cafarnaum. Então, Jesus ali perdoa os pecados dos homens e faz aquele paralítico andar instantaneamente. Então, naquela situação, naquela ocasião, o paralítico já estava há muito tempo ali procurando, querendo, né, falar com Jesus, sabia dos milagres de Jesus. Então, o que acontece? Eles não conseguiam, às vezes, até chegar sobre Jesus, mas quando chegou, né, Jesus ali o perdoou e ele passou-se a andar instantaneamente. Então, naquele momento, ele passou a caminhar, né, e Jesus manifestava os seus milagres, muitas vezes era no sábado, era censurado, quando não era censurado, era admirado os seus ensinamentos e era também perseguido. Isso mesmo, ele era perseguido porque muitas vezes o seu milagre era feito no sábado e no sábado, por lei, não poderia fazer, né, tais obras. Então, o povo ali seria um povo muito privilegiado daqueles milagres, e Jesus assim fazia. E disse, né, aquele homem, perdoados estão os seus pecados. E ali os escribas o censuraram, né, outros se aterrorizavam e queriam saber por que fazia tais milagres no sábado. Muitos ficavam também surpresos e louvavam a Deus, agradecendo em louvores. Então, esses milagres são maravilhosos de nós relembrarmos. É muito importante você conhecer a Bíblia, você conhecer a palavra de Deus e poder presenciar, sentir esses milagres, que são os milagres de Jesus. Então, o que seria os milagres em Marcos? O primeiro dos 4 a ser escrito com frequência tem sido chamado de Evangelho da Ação. Tudo feito por Jesus e seus ensinamentos. Isso também é verdadeiro, né? E com muitos respeito do milagre de Jesus Cristo, pois Marcos Meu nome é Sônia Mara, estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho, ele é feito com óleo de semente de uva, ele tem um perfume maravilhoso, tanto é que você usa após o banho, você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte e você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva, ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele, ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, a pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que que ele faz? Você toma banho normal,
Depois do banho, você vai passar ele. Ele é bem hidratante. Ó, o cheiro dele é maravilhoso. Você passa na pele. Ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele. E depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Obrigada, tchau. Muito boa noite. Aí vocês ouviram, né, sobre o nosso patrocínio sobre a importância e o cuidado com a pele, né, com a modelo aí, Sônia Mara. E vamos dando continuidade. Hoje, para você, falamos aqui e o nosso assunto sobre os milagres de Jesus. Eram muitos milagres. Livro de São João, né? Livro de Lucas. Em Lucas, existe em Lucas 8, 49, 56, tem milagres falando, né? Lucas 5, 18, 4, 31, 40, enfim, vários versículos, várias passagens falando sobre milagre. Mas temos aqui um milagre também que chama a atenção, que é a mulher com fluxo de sangue. Essa mulher, ela foi curada imediatamente ao tocar na barra das vestes de Jesus por sua fé. Vamos compreender um pouco esse milagre, entender o que aconteceu naquele tempo, naquele momento e nessa cura. Essa mulher que sofria com fluxo de sangue, por certo, já há muito tempo, e sabendo que Jesus poderia curá-la, ele a procurou. Ela procurou, né, Jesus no meio da multidão. Como era muita multidão, ela viu que não tinha como chegar até o Senhor Jesus, então ela resolveu ir por baixo, meio que engatilhando, né, porque era o único meio que ela achou para que pudesse chegar até Jesus, porque a multidão apertava, né, e de repente ela indo ali para o lado do Senhor Jesus, da forma com que ela podia, a gente começa a entender que era uma cena, talvez, nós aqui imaginamos 200, 300 pessoas, não sabemos, poderia ser 1.000, 1.500 pessoas, mas o certo é que ela teve bastante dificuldade, mas nem por isso ela deixou de lutar, nem por isso ela deixou, né, de insistir e buscar o seu milagre. Isso é importante também e nos traz uma grande lição. Daí ela foi, né, e na direção de Jesus e de repente ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Ela tocando nas vestes de Jesus, né, ela sabendo e com aquela fé, ela recebeu o milagre. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: mestre, muita gente está te tocando, porque um empurra para lá, outro empurra para cá, é a multidão. Ele falou: não, foi diferente, porque de mim saiu virtude. Então, ele sentiu a fé que a pessoa tinha para tocar e alcançar o milagre. Né? Alcançar os milagres de Deus também tem esse significado da insistência, da fé, da luta pelo objetivo pelo qual você quer com Deus. Um grande ensinamento para nós, né? E Jesus sentiu na mesma hora que aquela mulher tirou virtude, buscou a virtude com Deus para receber o milagre.
certamente ficou maravilhada e também saiu abençoada e ficou ali feliz, né, com tais realização, com aquilo que Deus promoveu, né, de cura, de maravilha, né? E temos também um milagre que chama muita atenção dentro da palavra de Deus. Vamos mencionar, né, a ressurreição de Lázaro, que é um milagre totalmente diferente também, porque Jesus estava longe da cidade e Jesus conhecia Lázaro. Lázaro é uma das pessoas que poderia ser um discípulo de Jesus, não era um discípulo, mas nem por isso era uma pessoa, né, que tinha tais prestígio. Por quê? Porque ele se tornou amigo de Jesus. Nós vemos, diante desse acontecimento de Lázaro, por que ele era amigo de Jesus. Porque Jesus, sabendo do ocorrido, e muitas pessoas já chorando, disseram que Lázaro estava morto. Jesus se contraiu em si mesmo, quando recebeu a notícia, Jesus chorou. Então, Jesus chorou e Jesus foi, né, ter no sepultamento, né, que havia já 4 dias de sepultamento naquela época, e todos clamando, né, e muito, às vezes, até desacreditado, mas Jesus fez esse grande milagre e falou para Lázaro: Lázaro, saia para fora, né? E fez, né? Assim se fez, e Lázaro saiu, né? Voltou à vida e foi entregue. A palavra de Deus diz que Lázaro era amigo de Jesus, e a família de Jesus se maravilharam também com essa obra maravilhosa que foi a ressurreição de Lázaro, né? Ele ressuscitou porque já estava há 3 dias, né? Passava, ia já para o 4º dia, né? Por certo, muito tempo se passava e alguns até nem acreditavam, mas assim Jesus fez esse grande milagre também, que é a passagem de Lázaro dentro da palavra de Deus. E você, nessa noite, já presenciou algum milagre? Você já esteve diante? Qual o milagre que você já viu? Qual o maior milagre que aconteceu na tua vida? Testemunhe também, fale o que Deus fez na sua vida, assim você vai fortalecer a fé de alguém, a fé, às vezes, de alguém que não conhece muito ao Senhor Jesus, mas que pelo seu testemunho possa, né, levar a pessoa, encorajá-la a caminhar com o Senhor Jesus, porque caminhar com Deus nessa terra sempre será uma benção, sempre será uma maravilha, porque Deus, ele cuida de nós, desde o fio de cabelo até a planta dos nossos pés, em tudo Jesus cuida de nós, e nós, nas orações, temos um Pai Celestial. Falamos aqui também, vamos falar também sobre a filha de Jairo. Jesus, ele ressuscita uma menina de 12 anos, afirmando que ela apenas dormia. Então, essa passagem também é uma passagem muito maravilhosa, né? Uma ressurreição, né? A filha de Jairo, né? Que também havia falecido, a mãe dela chorava, as famílias choravam, e estavam todos ali muito apreensivos, esperando ali um milagre de Jesus Cristo. Então, Jesus, sabendo, ele ressuscita, né? Ele chama a menina, né? E disse: levanta-te. E assim ressuscitou também, foi entregue à sua família. Então, Jesus, fazendo todos esses milagres, o seu legado aumentava a cada dia. Isso preocupava os escribas, isso preocupava
muitas pessoas daquela época, porque para eles eram acontecimentos que não se via facilmente, e aquilo chamava a atenção de todos os escribas, todas as crenças daquela época, os judeus, e as pessoas se perguntavam como pode, né, fazer tais milagres. Boa noite, Bruna, boa noite a todos, muitos participando, boa noite, Monique, que Deus possa também fazer um milagre na sua vida. Boa noite, Maru, Deus abençoe todos vocês que estão aí nos acompanhando. Hoje, com esses assuntos muito interessantes, que são os milagres de Jesus, que hoje continua fazendo pelo poder do Espírito Santo, dentro da palavra de Deus, nas orações, Cristo continua abençoando, fazendo grandes milagres na nossa vida. Então, boa noite, Júlia Barbosa, boa noite o pessoal todo que nos acompanha, o seu Cláudio, a Mariquei Bueno, todos que estão nos prestigiando, que Deus abençoe grandemente toda a equipe da rádio, que tem sido assim carinhosamente levado toda essa programação e muitos assuntos atravessando até o continente, né? Atravessando outros países. Então, vamos lá. Mais outros milagres, né? Milagres que Jesus fez no sábado também. Um homem que tinha a mão aleijada, né? Ele estava ali, numa região ali onde as pessoas se banhavam, naquela região, perto ali do templo, e assim ele estava há muito tempo já, queixava-se da sua mão, e sabendo que Jesus estava por ali, né, ensinando e falando sobre as coisas divinas, então ele ali também queria o milagre, acreditou, né, e por fé, então o Senhor Jesus assim disse para ele, estenda a sua mão, e estendendo a sua mão, ele foi curado, né? Uma maravilha, todos ali se maravilharam, e também alguns escribas o censuraram, porque era sábado. E em Cafarnaum, né, havia ali também o capitão romano, um capitão romano que estavam todos procurando a Jesus, né? E havia alguém que estava enfermo, né? A pessoa estava enfermo e o capitão romano, ele que comandava toda a guarda, sabia do poder de Deus, conhecia o poder de Deus, porque ele, né, tinha já ouvido falar, então ele não tinha dúvida sobre o poder de Deus. Olha que interessante esse milagre. Esse milagre, ele é um milagre que realmente chama atenção, né? Um milagre onde Jesus, encontrando o capitão, ele pedindo misericórdia e conhecendo a Deus, ele falou com Jesus e disse, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas se tu disser apenas uma palavra, né, o meu criado sarará. Eu mesmo sei, porque eu tenho toda a guarda a meu serviço, e quando eu dou uma ordem, ninguém discute a ordem e faz imediatamente. Então, eu creio que apenas uma palavra, pela sua ordem, pela ordem de Jesus, o meu criado sarará. Você vê que interessante. Essa passagem nos chama a atenção, né, para que nós entendamos que às vezes não precisa tanta coisa para que aconteça o milagre. Basta apenas uma fé, que seja uma fé pequena, mas diante dessa fé, uma crença, né? Creia que Jesus é o Rei do universo e do céu, e que tudo está nas tuas mãos, e que ele venceu a morte. Essa crença nos leva ao poder de Deus, para que nós possamos ter virtude do céu, e assim também os milagres, que os milagres possam acompanhar a nossa vida na terra. Então, dessa forma, Jesus disse, excelente é essa sua fé,
e assim seguia fazendo milagre, né? E Jesus ordenou, e assim também foi feito aquele milagre. E a cura do jovem também, enfim, outros, e muitos censuravam. Havia também um homem de 38 anos que estava ali inválido, uma pessoa estava inválido, e o que acontece? Havia um tanque que todo mundo falava, muito conhecido, e era também no sábado, as pessoas se banhavam no tanque e acreditavam, né, porque os anjos agitavam aquelas águas daquela região, era uma região ali sagrada, e todos iam ali, e se acontecia aquilo naquela data, na data específica, todos, né, conseguia, porque o anjo agitava as águas, segundo, né, segundo a palavra diz, e assim acontecia os milagres também. Porém, naquele dia era diferente. Jesus estava ali. E Jesus, diante daquela multidão e daquelas pessoas todas se banhando, um homem de 38 anos, já muito do tempo, doente também, sofrendo já há muitos anos, mas ele estava ali naquela região se banhando, né, e procurava o meio para ser lançado nas águas, né, para que fosse curado. E encontrando com Jesus, encontrando ali os discípulos, né, e aí ele clamou e falou: Mestre, mestre, eu quero também alcançar um milagre, mas não consigo, porque toda vez que vou, alguém vai na frente e já entra na água. Então, as pessoas tomavam a frente um dos outros ali, porque queriam, naquele momento, receber um milagre. E Jesus, assim, sabendo também, fez esse milagre, e esse homem também foi liberto, e isso era também um sábado, e muitos censuravam, né? Outros louvavam por ser sábado, os escribas, os judeus, muitos os criticavam, mas Jesus seguia fazendo os seus milagres. Alguns dos judeus os perseguia, né? Outros também testemunhavam e falavam sobre os milagres de Jesus. Então, assim Jesus seguia fazendo, né, toda a obra de milagre, né, expulsando também, né, a, expulsando o mal, né, também no sentido ali dos espíritos maus, como aquele jovem, né, o gadareno, né, o jovem de Gadareno, né, Jesus o liberta, né, porque uma legião de espírito maligno também pegou aquele jovem e já judiava dele há muito tempo, né, e assim Jesus o libertou de uma multidão de espíritos ruins. Então, importante crermos, importante as orações, porque os espíritos, eles se juntam também em multidão, e aquele jovem sofreu com isso, mas quando teve encontro com o Senhor Jesus, ele foi liberto, e todos se maravilhavam, e assim Jesus seguia o teu ministério, seguia o ministério de fé, de milagre, de benção, promovendo muitas maravilhas. Mais milagres, Marcos 10, 27, né, nos Salmos também, Efésios 3, 20, enfim, muitos milagres o Senhor promovia, e até os dias de hoje, Jesus faz muitos milagres. E na sua vida, eu pergunto, né, fala aí no teu coração, né, o que Jesus já não fez por você, seja um milagre grande, ou você acha, às vezes, o milagre foi simples, mas fale, né? Testemunha o seu milagre, leva para os seus amigos, fale sobre aquilo que Deus já fez na sua vida,
certamente o Espírito Santo em você vai se alegrar e terá mais virtude, porque Deus ama, né? Jesus ama o seu povo até o dia de hoje e promove todas essas bênçãos. Quantas maravilhas o Senhor Jesus fez, né? A cura do cego de nascença, né? Muito poder sobre a morte, muitas maravilhas. A natureza de Deus é demonstrar o seu amor, a justiça e a provisão divina para a humanidade. Olha que maravilha, né? E os milagres, eles eram para validar e confirmar o ministério de Jesus, que ele era o Messias, né? O Messias prometido ao povo. E a natureza de Deus, né, que demonstra o amor, o despertar da fé, né, as testemunhas, né, que confiava nas mensagens espiritual, né, do Evangelho, e as testemunhas daquela época, né, tinha aquele despertar espiritual. Então, assim Jesus seguia com os seus milagres, né, a fim de demonstrar o seu amor, né, demonstrar e do exercer da fé de todo o povo. E assim crescia o ministério de Jesus a cada dia. O ministério do Senhor Jesus ia pegando fama por toda a terra. E você tem presenciado um milagre em Jesus, nos Antigo Testamento, também pelos profetas, há muitos milagres, muitas maravilhas Deus fez, né? Há milagres, um chama mais atenção, né? Então, todo tipo de milagres que Jesus manifestou. Hoje, estamos aí trazendo assunto sobre os milagres. E assim Deus dava a missão para os seus discípulos, para que eles pudessem, né, ali conhecer e manifestar também, né, as obras de Deus, né? Livros, né, que falam de muitos milagres, falam sobre as maravilhas de Deus. Mas vamos conhecer aqui o milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quisera ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: daquela geração, uma geração que era má, né? Um sinal, porém, não lhe dará, ou outro sinal do profeta. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho de Deus 3 noites no seio da terra. Ali, Jesus também falando, mencionando sobre o milagre de Jonas, né? Também o milagre de Jonas do Antigo Testamento, e Jesus usou desse milagre para falar, né? Porque Jonas havia ficado 3 noites ali. Então, Jesus falando sobre seus milagres, que certamente ele havia, né, de depois de 3 dias voltar assim, e Jonas naquela época, no passado também voltou, né, e dessa forma fez e manifestava os milagres de Jesus. E havia muitos outros milagres, e a mulher samaritana, né, a segunda multiplicação dos pães, também nos chama a atenção essa segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se, e veio com ele um povo, traziam vários povos, coxos, cegos, mudos e aleijados, e outros muito, e os puseram, traziam e colocavam ali nos pés do Senhor Jesus, e eles curavam.
ou seja, aquela multidão que chegava, né, e Jesus já os curava, né, e a multidão se maravilhava, vendo, né, mudo falar, aleijado ficava são, os coxos andavam, os cegos passavam a ver, né, e glorificavam a Deus, né, muitas alegrias, porque eles presenciavam grandes milagres, né, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamado aos seus discípulos, disse: tenha compaixão da multidão, porque já está há 3 dias, não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Então a multidão era muito grande. E os discípulos disseram: da onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tem? E eles disseram: 7 e poucos peixinhos. Esse já era o segundo milagre do Senhor Jesus, da multiplicação. Então mandou a multidão que assentasse, e tomando os 7 pães e peixes, e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magdala. Então, a maravilha também, essa segunda passagem, nessa segunda passagem da segunda multiplicação, né, que Deus fez, né? Deus fez ali naquela multidão, e a multidão, todos se maravilharam, porque ele fez esses milagres, e já havia também feito os milagres ali de cura, libertação, né? E assim Jesus seguia o seu ministério, né? Fazendo maravilhas ao povo que tem fé, a um povo que busca, a um povo que acredita na sua verdade e na sua palavra. Boa noite a todos, João Goulart. Boa noite a todos do interior também do Paraná. Eu sei que tem pessoas que nos assistem também no interior do Paraná, né? Boa noite a todos que nos acompanhem, Irati, várias outras regiões, né, que o povo estão aí nos acompanhando. Então, ficamos felizes com o compartilhamento. Eu falei que ia contar uma maravilha e vou contar um milagre, uma maravilha também que já aconteceu comigo. Era ano de final ali, quase do ano de final do ano ali de 2000, mais precisamente do mês de novembro. Naquele ano, né, de 2000, eu fui acometido, surgiu em mim uma enfermidade, 2 tumores, né, por dentro da minha cabeça na época, e aquilo veio, perdão, então, naquele ano eu tive aquele problema de enfermidade, e fui acometido, né, de 2 tumores, e quando se agravou, na verdade já estava tratando, quando se agravou, deu paralisia, atingiu a minha vista, eu cheguei no Hospital das Clínicas, não sabia o que era. Quando foi constatado, havia ali aqueles 2 tumores, e os médicos automaticamente se reuniram ali para ver se podia fazer, foi feito biópsia. Daí marcaram, né? Marcaram, mas eu presenciei algo diferente. Eu presenciei que Deus entrou naquele hospital, porque era um momento difícil, né? A minha vista já estava sendo afetada, porque aquele colesteatomatosa,
né, o nome que se fala é colesteatomatosa, pressionava a minha face, agredia a minha vista, já estava ali perdendo as vistas, e assim eu falei com Deus, clamei a Deus. Eu lembro que no quarto daquele hospital, quando eu falei com Deus, né, quando eu busquei a Deus, veio um suave vento, né, um suave ventinho, entrou, né, pela minha cabeça, entrando pelo meu corpo, pelo meu coração, e assim, né, eu segui com fé, sabendo que Deus, né, ali estava comigo e Deus daria força. E após tudo que eu passei, Deus continuou fazendo maravilha, continuei, né, seguindo, né, tudo ali que Deus teria de propósito, e Deus falava grandemente comigo. Então, eu precisei passar pela cirurgia, porque precisava ser retirado, mas Deus foi comigo naquele momento, e também acredito que orientou os médicos, porque isso aconteceu já há 26 anos atrás, e eu pude fazer muitas coisas nesses 26 anos de maravilha que Deus fez na minha vida. Pude fazer as minhas contribuições, né, nas coisas celestiais, porque Deus nos dá a condição para que nós possamos estar assim, fazendo a vontade de Deus. E Deus vai nos abençoando. Assim, dessa forma, Deus vai nos abençoando, né? Nós vamos fazendo as visitas, nós vamos orando um pelos outros, e dessa forma é até o final da nossa jornada. Certamente, se um dia não estivermos aqui, estaremos, né, com Deus nos alegrando, né, e festejando, porque Deus é louvor, Deus é maravilha, e muitos milagres Deus fez, muito mais Ele continua fazendo até o dia de hoje. Então, nessa noite, que seja fortalecido a sua fé, a minha fé, né, que a fé da sua família, aquele que precisa, seja criança, idoso, senhora, né, seja qual for a sua dificuldade, acredita. Jesus tem o melhor para mim e para você. Ele pode, pelo Espírito Santo também, consolar o coração, cicatrizar uma enfermidade na alma, né? A gente sempre comenta nas nossas visitas que às vezes existe enfermidade que também é na alma, mas que essa dor Jesus possa assim fechar, né, e mandar embora toda a tristeza, trazer para a luz do entendimento tudo que você está passando, tudo que a tua família está passando, e se tornar em benção, se tornar em compreensão a cada momento da nossa vida, porque o Espírito Santo, ele tem o poder de sabedoria do céu e da terra. Então, o Espírito Santo, ele esclarece na nossa mente todas as coisas e todos os momentos. Que sejamos felizes com Deus, que sejamos gratos em tudo, porque Deus, ele faz o melhor para nós, ele toma os caminhos, ele faz sempre aquilo que nem imaginamos, ele faz o melhor. Então, naquele tempo também, você pode ler em Lucas 8, 49, 56, existia as Dorcas. Quem eram as Dorcas? Eram aquelas mulheres cheias de fé que seguiam fazendo a vontade de Deus e fazia as obras de Deus, levando, né, e também ajudando o ministério de Jesus. Não poderia deixar de mencionar as Dorcas que participavam de grandes milagres e eram ajudadoras nos ministérios, né? Lucas 5, 18, 26, né? Muitos milagres, ressurreição, né? 2 milagres também que repetiu, né? Em Atos 9, 32, 42, e assim Deus seguia, né? E segue até os dias de hoje, né? Falando e fazendo grandes milagres, né? Diante do milagre, né, há uma resposta humana ao testemunhar o poder de Deus. Lucas 5, 26
também fala de milagres, 7:16, 8:35, 37, né, e 24:5, chamado aos discípulos também, ocorre na presença de milagres, e muitos milagres de pesca, milagres de todas as formas. Então, você, irmão, você, irmã, que espera um milagre na tua vida, que Deus possa ser o socorro bem presente, que Deus pode ser um milagre, seja um milagre todo dia na sua vida. Compartilhe esse programa. Deus abençoe. Estamos aí finalizando, mas que os milagres de Deus possa, no seu sonho, na madrugada, né, ou onde quer que você esteja, no seu trabalho, mas no simples pensar, você pensando nas obras que Deus já fez, que ele apareça na sua vida com um milagre, e assim você vai ficar feliz e louvar a Deus e agradecer a Deus. Deus abençoe a todos da rádio, que Deus possa entrar na vida de cada um imensamente. Eu, Sebastião Anselmo, fico por aqui, né? E esse é mais um programa Cristo, meu Mestre, os milagres de Jesus. Espero vocês nos próximos quadros. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Amém. Meu viver, minha vida, noite e o amanhecer, todos sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti, Senhor, conhece meu viver, minha vida.